Boa noite, Recap. Esse boa noite desanimado aí, vou falar mais uma vez. Obrigado. Boa noite, Recap. Agora sim. Quem curtiu o Game Time? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Essa galera tá voando. Qual que foi a pergunta que eles fizeram aqui no final? Acabaram de fazer, alguém lembra? Tem alguém que lembra? Na mensagem de hoje você vai ter essa pergunta não só respondida, mas você vai sair daqui hoje sabendo aplicar isso para a sua vida hoje. Pode colocar aqui na tela, por favor, Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Obrigado, pode deixar aí. Antes, vamos orar. Você pode fechar os seus olhos? E se concentrar nesse momento? Pai, obrigado por quem o Senhor é. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por habitar dentro de nós e nos guiar, nos direcionar diariamente. Obrigado, Cristo Jesus, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou. Obrigado pela tua obra redentora que diariamente, Senhor, nos lava, nos limpa e nos purifica. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom todos os dias e as tuas misericórdias não têm fim. Eu quero orar nessa noite, Espírito Santo de Deus, te apresentando a vida, o coração, a mente de cada adolescente que está aqui. Eu quero, Senhor, te pedir que nada venha nos distrair nesse momento. Que nenhum tipo de pessoa, que nenhum tipo de distração possa nos tirar do foco que é a tua palavra nessa noite, Senhor. Que nós possamos estar focados e direcionados em um só nome, em uma só pessoa, em Cristo Jesus. Assim nós oramos, te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Mas aplauda de verdade, porque é para Jesus. Glória a Deus. Antes da gente entrar na mensagem, eu queria agradecer a vida dos nossos pastores, pastor Eduardo, a pastora Priscila, pelo sim deles. Se nós estamos aqui hoje é porque eles deram esse sim, é porque eles verdadeiramente aceitaram o chamado que o Senhor entregou para eles. Queria agradecer e honrar também a vida dos nossos líderes, o Gu, a Lari. Amamos muito vocês, de verdade mesmo. Por causa do sim deles também, e por causa de tudo que Deus tem feito na vida deles, nós temos a possibilidade de estar aqui hoje, vivendo tudo que nós estamos vivendo como Recap. Você pode aplaudir a Jesus pela vida deles? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mensagem que eu quero trazer para você hoje é sobre o mesmo tema do Game Time, sobre a mentalidade do reino. Por que é importante nós aprendermos a mentalidade do reino? E esse termo, essa palavra, na verdade, mentalidade, hoje em dia, parece que é uma palavra muito coach, né? Parece que é uma palavra que você vê, não sei, um monte de coach famoso falando por aí. Mas vou falar uma coisa para você, essa palavra mentalidade não tem nada a ver com coach não, eles roubaram na verdade isso da Bíblia. E eles começaram a usar, porque, não sei se você já sabe, mas esses coaches, tudo que eles falam, irmão, está nesse livro aqui primeiro. Se você ler, vai ter tudo que eles falam. Então essa palavra mentalidade, para você poder entender a importância delas, tem que voltar primeiro no que ela vai significar para você. O que significa esse não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente, pela mudança de mentalidade? Para você entender, eu quero voltar antes, lá em Mateus, no capítulo 3. Podemos abrir aqui, Mateus 3? Só para que você possa entender a importância da mentalidade e dessa mudança para o reino. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Pode passar. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que é essa palavra arrepender-se? Mudar a mentalidade. Então essa palavra, mudança de mentalidade, está totalmente ligada com o arrependimento. E por que é importante você entender e aprender sobre o arrependimento? Sobre a mudança de mentalidade? João, ele deixou claro isso. Porque a primeira coisa que ele falou quando ele estava anunciando o reino, não foi, galera, estejam atentos, porque o reino dos céus está próximo. Não foi, pessoal, parem de pecar, porque o reino dos céus está próximo. Não foi isso que ele disse. Ele não disse, Pietro,
Para de fazer as coisas que você faz, porque o reino dos céus está próximo. E veja, parar de pecar, parar de fazer o que faz, está ligado a essa palavra, mas não é ela em específico. Ele disse, arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Mudem a sua mentalidade, porque está próximo o reino dos céus. Porque essa foi a primeira coisa que João ele disse quando ele estava anunciando o reino. Isso tem que dizer alguma coisa para você. Ele disse isso primeiro, porque a verdade é que sem mudar a mentalidade, ninguém pode acessar o reino dos céus. Sem mudar a atual condição que tem, ninguém pode acessar o reino dos céus. Então a mudança de mentalidade está totalmente ligada e correlacionada com isso. Mas meu Deus, você está muito em silêncio, misericórdia, fala alguma coisa, fala um amém, reage, fala um glória a Deus, participa junto comigo. É isso aí, Dudu, é isso aí. Então, agora que você já entendeu essa palavra, essa mudança de mentalidade, essa palavra mentalidade, pode deixar Romanos 12:2 aqui, por favor? Que agora a gente vai entrar de verdade na mensagem. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Paulo ele começa dizendo para que nós não nos amoldemos, não vivamos no padrão do mundo. E por que ele diz isso? Ele diz isso porque se você for alguns livros depois de Romanos, vai dizer para você que o mundo, ele jaz no maligno. Então você não se amoldar ao padrão desse mundo, é você não viver num mundo maligno. É você não viver a sua vida, na verdade, segundo o padrão das trevas, segundo aquilo que Satanás ensina para aqueles que o seguem. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O que é essa palavra para você hoje, que é um adolescente, que tem entre 12 a 17 anos? O que você tem que levar disso? É você não seguir o padrão do que todo mundo está fazendo, mas você ser totalmente diferente disso. Porque sabe aquele seu amigo na sua sala, que ele é um atribulado, meu Deus, ele fala um monte de palavrão, ele xinga todo mundo, ele faz um monte de coisa errada, vai para a direção toda semana. Paulo está dizendo para você, não seja como ele. Sabe aquela sua amiga que fica fofocando, fica falando mal de todo mundo, e chega no seu ouvido, fica falando um monte? Paulo está dizendo para você, não seja como ela. O que Paulo está nos ensinando aqui, é para que nós possamos viver totalmente em contrapartida do que o mundo nos ensina. Se o mundo está indo numa direção, Paulo está dizendo, vá pela outra. Mas Pedro, o mundo está indo pela esquerda, está todo mundo indo por ali, o que eu faço? Vá pela direita. Mas Pedro, a minha família faz isso, meu pai, meu tio, meu amigo, ele me ensinou desse jeito. Mas se ele está vivendo de acordo com o padrão desse mundo, Paulo está dizendo para você, não faça desse jeito. O que Paulo está dizendo para você? Ele está dizendo o mesmo que Jesus ele disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Você não é aquilo que todo mundo é. Sabe aquela frase que a mãe de todo mundo já falou? Você não é todo mundo. Mãe, posso sair para ir junto com os meus amigos? Onde que é? A gente vai no McDonald's hoje. Não sei. Mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Paulo está dizendo a mesma coisa para você. Você não é todo mundo. Você é diferente. Você é separado, você é escolhido, você é santo, você é filho de Deus. E porque você é filho de Deus, você não pode viver a mesma vida que o mundo vive. Você tem que ser a diferença. Se todo mundo está indo por um caminho, você tem que ir pelo outro. E você tem que influenciar essas pessoas a seguirem o mesmo caminho que o seu. Porque esse caminho é o caminho de Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Agora que você entendeu basicamente o que Paulo está dizendo ali, sobre o mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que jaz no maligno, que é um mundo que faz um monte de coisa errada, e que você tem que seguir uma direção totalmente contrária desse mundo, é importante você entender, como que eu posso fazer isso? Porque é muito fácil eu chegar aqui para você e falar hoje, Davi, muda a sua mentalidade. Mateus, para de fazer o que você faz. É muito fácil eu olhar para você e dizer, você não pode fazer isso, você pode fazer isso. É muito fácil dizer isso para você. E a verdade é que eu não quero que você saia daqui hoje só com isso na sua cabeça. Eu preciso só mudar minha mentalidade. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo o caminho para poder fazer isso. E qual que é o caminho para mudar a nossa mentalidade? É simples, Jesus nos ensinou. Olha o caminho de Jesus na terra como que foi. João Batista ele começou anunciando o evangelho do reino, ali em Mateus no capítulo 3. Logo alguns capítulos depois você já vai ver sobre Jesus, vai vendo
um capítulo sobre a infância dele. Vai mostrar para você que Jesus aos 30 ele iniciou o ministério dele, que ele começou a pregar, que ele começou a ensinar, que ele começou a curar. Vai mostrar toda a vida de Jesus para você. E aí você vai chegar no ápice da vida de Jesus aqui nessa terra, que é quando ele vai até a cruz do Calvário. E ele foi crucificado, ele foi pregado naquela cruz. Ele foi morto, sepultado, você sabe a história. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Mas, quando o Cristo, ele ressuscita, uma coisa diferente acontece. Porque quando Jesus ele morre, ele era um homem que carregava os pecados de toda a humanidade. E sim, ele era Deus. Mas uma coisa mudou em Cristo, da morte dele, para quando ele ressuscitou. E coloque amor nas minhas palavras, eu não estou falando para você que Jesus era de um jeito e depois ele ficou de outro. Mas na verdade, é que tinha uma vida dentro de Cristo que precisava ser liberada. E no momento que ele é aceitado no lado direito dele, no momento que a lança entra nele, jorra dele água e sangue. A água representa a vida humana, ou melhor, a vida divina. E o sangue, ele representa a vida humana de Cristo. E dali, essa vida divina que estava dentro dele, ela é liberada. E a partir desse momento, uma coisa muda no mundo inteiro. Sabe aquele versículo que diz que o véu do templo se rasgou? O templo, ele armazenava, ele guardava toda a presença de Deus, toda a vida de Deus. Então, se você que está aqui hoje quisesse acessar essa presença, não é um processo muito simples. Eu não posso só entrar na porta do meu quarto, fechar meus olhos e falar, Senhor, fala comigo. Não era tão simples assim. Isso só passou a acontecer depois que o Cristo, ele foi morto. Depois que o Cristo ressuscitou. E aí, olha o que mudou. E eu vou mostrar para você, tem um versículo que é muito interessante. Pode colocar aqui 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 45. Quando Deus, ele forma o homem do pó da terra, o homem Adão, ele sopra o fôlego de vida nesse homem. E esse homem, ele passa a ser uma alma vivente. Só que esse mesmo homem, você sabe, ele pecou. E o espírito dele morreu. Ele perdeu aquela conexão que ele tinha com Deus. Só que o Cristo, ele mudou essa história. Porque enquanto o primeiro homem Adão, ele colocou o pecado dentro do mundo, o último Adão, que é o Cristo, ele na verdade trouxe de volta a conexão entre você e o Pai. Ele trouxe de volta o seu espírito a ser um espírito vivo. E olha só o que aconteceu. Assim está escrito, o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente ou alma vivente. Já o último Adão, espírito que dá a vida, espírito vivificante. Quando o Cristo ele morre na cruz e ele ressuscita, você passa a receber desse Cristo, o Espírito que dá a vida. E você tem que entender que esse Cristo, esse Espírito que dá vida, ele é uma porção, ele é uma vida que alimenta você. E para você mudar sua mentalidade, vou precisar descer, porque vocês estão muito quietos. Meu Deus, faz alguma coisa, reage. Você precisa entender, esse Cristo, ele é o Espírito que dá vida, José. E quando você está no seu quarto orando, quando você pede para Deus falar com você, quando você pede, Senhor, eu preciso de uma resposta, você não está simplesmente, José, no seu quarto orando, você está desfrutando desse Cristo que é o Espírito que dá vida. Quando você está no seu aposento, no seu quarto, fazendo seja lá o que for, seja ouvindo um louvor, seja adorando, seja orando, seja jejuando, quando você está fazendo tudo isso, você não está simplesmente fazendo uma prática espiritual, você está desfrutando do Espírito que dá vida. Esse Espírito que dá vida, ele é a porção que todos os santos, que todos os filhos de Deus, eles recebem hoje. Você recebeu desse Espírito, você recebeu dessa vida, e você precisa entender, como eu posso desfrutar desse Cristo, como eu posso desfrutar dessa vida, porque mudar sua mentalidade não é simplesmente deixar de fazer tudo o que você fazia. Mudar a sua mentalidade é deixar de viver a vida que você vivia e viver a partir de uma vida nova, e essa é a vida nova, porque dentro de você tem dois tipos de vida. O Adão caído, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, pecou e morreu. Mas dentro de você também tem uma segunda vida. Você tem dentro de você o penhor de Deus. Você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Você tem dentro de você algo que a Bíblia diz que é a porção dos santos, a herança dos santos. E esse é esse Cristo que dá vida. E você tem pleno acesso a esse Cristo todos os dias. Pedro, mas está todo mundo fazendo uma coisa. Como que eu posso fazer uma prática diferente? Porque eu entendo como que é a mente de um adolescente.
Eu hoje tenho 19 anos, mas eu já tive 15, já tive 16. E eu sei como que funcionava. Porque eu chegava na minha escola, o que acontecia? Todos os meus amigos faziam uma coisa. E eu queria fazer a mesma coisa. Eu não queria ser o diferentão. Eu não queria ser o esquisito. Quando eu cheguei aqui na Reino, eu me converti e as coisas mudaram. As pessoas começaram a se afastar de mim. E eu orava para o Senhor e dizia: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu não quero ficar sozinho. Então eu entendo a dificuldade de mudar de mentalidade, a dificuldade de receber dessa vida. Mas você precisa entender uma coisa: não há nada mais precioso nesse mundo do que desfrutar dessa vida. Não é nada que vai valer mais a pena para você do que viver essa vida. Não tem nada nesse mundo que vai valer 1% do que é a porção completa dessa vida que você recebe. E olha só que curioso, esse Cristo, essa vida, esse Espírito que dá a vida que está dentro de você, ele é tão bondoso, ele muda tanto a sua vida, que ele não só está com você todos os dias, mas no tempo certo e no momento oportuno, ele vai entregar para você aquilo que você pede, se for alinhado com a vontade dele. Porque um dia eu orei para Deus e falei: Senhor, eu me sinto sozinho, eu não tenho mais amigos na minha escola, porque eu comecei a seguir o Senhor. Isso me dói, isso me machuca. E Ele falou que eu devia persistir. E hoje eu tenho uma família. Deus, Ele me entregou não só amigos meus, mas me entregou amigos dEle. Se o mundo está indo por uma direção, acredite, vai ser doloroso você seguir o contrário. Acredite, vai doer para você mudar a primeiro momento tudo que você pratica, tudo que você vive. Mas acredite, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E Ele vai fazer acontecer o milagre divino na sua vida. Ele vai mudar a sua realidade. Ele vai fazer com que pessoas que são amigos dEle, que são amigas dEle, se aproximem de você. Ele vai fazer com que aquelas pessoas na sua sala que te olham de um jeito estranho, que te olham de um jeito diferente, cheguem até você e falem: eu não estou me sentindo bem, será que você pode orar por mim? Porque eu vi essa vida que você carrega e eu preciso dessa vida. Ele vai fazer com que ao você passar por uma pessoa, essa pessoa olhe para você e fale: ontem algo diferente em você. Eu estou vendo que o seu rosto está brilhando. Eu estou vendo que você carrega alguma coisa dentro de você. O que é isso? E ele vai dizer: é o meu Cristo, é o Espírito que dá vida que está dentro de mim. Será que eu posso orar por você? É esse Espírito que dá vida, que vai fazer todas as coisas. Mudar a mentalidade, se arrepender, viver uma vida nova. E o principal, amadurecer, vai ser um processo doloroso, mas vale a pena cada segundo. Você pode aplaudir a Jesus? Amadurecer dói demais. Você já foi uma criança um dia. Eu já fui uma criança um dia. Quando você cresce, quando você está no processo de formação do seu ser, seus ossos, eles começam a doer. Quem nunca teve, né? Aquela dor no joelho, quando você está começando a crescer. Eu já tive muito. Meu Deus, eu achava que ia ter que parar de jogar futebol. Doía muito meu joelho. Por quê? Porque você está crescendo. Porque você está amadurecendo. E esse processo de amadurecimento, esse processo de mudança, ele é doloroso. Dói crescer. Dói amadurecer, mas vale a pena. Até o nosso Cristo, até Jesus, ele teve que crescer, porque ele nasceu como uma semente. Ele nasceu pequenininho, que nem eu e você éramos um bebê, e você, menina, era uma bebê. Ele era também um bebê, e ele teve que crescer. E a Bíblia vai dizer para você o seguinte, que Jesus, ele crescia em obediência, em graça e em estatura. Até Cristo cresceu. Nós também precisamos enfrentar e passar por exatamente esse mesmo processo. Um texto em Hebreus vai dizer para você que Jesus, ele aprendeu a obediência através daquilo que ele sofreu. Se até Jesus sofreu para poder obedecer, para poder aprender, quem somos nós para não ter que passar por esse processo? Então, só voltando aqui nesse texto, ficou claro para você que esse segundo Adão, o nosso Cristo hoje, ele é esse Espírito que dá vida? Ficou claro? Vocês conseguiram entender? Amém. Glória a Deus. Deixa eu beber uma água aqui. Glória a Deus. Agora, eu gostaria de abrir com vocês em Gálatas, capítulo 5, verso 25. Já que vivemos no Espírito, você já sabe que Espírito é esse. É o Cristo. Ele é o Espírito que dá vida. Andemos também pelo Espírito. Como que eu posso receber dessa porção e viver essa porção hoje, que é esse Cristo? Simples, andando no Espírito, vivendo no Espírito.
algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração e que eu tenho tomado para mim que é o grande desafio da vida de todo cristão, é se manter no Espírito, é permanecer no Espírito. Porque você aceitar a Jesus e receber esse Espírito é fácil. Deus ele já fez todo o processo por você. Jesus ele morreu na cruz, carregou todo o pecado da humanidade. Ele carregou todo o peso que você ia carregar. Então é muito simples. Você simplesmente recebe essa vida. É de graça. Graça é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Você já recebeu isso. Você não precisou fazer nada, não precisou fazer nenhum esforço. Agora tem a parte que você tem que fazer, que é permanecer no Espírito. E para mim essa é a grande dificuldade. Essa vai ser a dificuldade que você, adolescente, vai ter dos seus 12 até os seus 17 anos. E mais, se você é um adulto, se você tem 18 anos, se você tem 20, 25, 30, 35, 40, 45, não importa a sua idade. Esse vai ser o grande desafio. Se manter no Espírito, viver no Espírito, andar pelo Espírito. Porque se tem algo que é complicado, é fazer isso. Porque é muito simples. Nós temos várias coisas que nos distraem. Viver no Espírito é uma tarefa complicada, mas possível. Andar e caminhar no Espírito é uma tarefa que só parece impossível, mas dá para ser executada. Porque nós temos uma rotina, todo mundo tem uma rotina aqui. De segunda até sexta, acredito que todos vocês estudem. Tem alguns que trabalham, você tem obrigações para fazer na sua casa. Você sai às vezes com seus amigos para ir no cinema, para fazer alguma coisa diferente. E não tem nenhum problema nisso. É incrível que você faça isso. Você deve ter esses momentos de lazer, você deve ter esses momentos com a sua família, na sua casa. Isso é maravilhoso. Mas você não pode se distrair com essas coisas e esquecer do principal, que é permanecer no Espírito. E como eu permaneço no Espírito, Pedro? Como que eu faço isso? Tem diversas formas. Qual é a principal? A principal é essa aqui, ó. Lendo a palavra. Quando você lê a palavra, você não só está em pleno contato com o Pai, você também está recebendo o direcionamento dele, você também está recebendo o ensinamento dele. Mas essa não é a única forma de se manter no Espírito. Como que eu posso me manter no Espírito? Eu posso orar até o Senhor, eu posso falar em outras línguas, eu posso, ao mesmo tempo que eu jejuo, eu também me alimento da palavra. Eu posso vir aqui no recap, sexta-feira, e receber a palavra que foi ministrada aqui, levar ela comigo para minha casa. No momento enquanto a pessoa estiver ministrando, não conversar com meu amigo, não ficar pegando no meu celular, porque isso tudo são distrações que tiram você do que o Senhor quer que você foque. E tudo aquilo que tira você do caminho que quer que o Senhor foque, é uma distração. E toda distração não derruba você, só deixa você tirar os olhos. E aí você não consegue olhar para o prêmio que é Cristo. Você acaba olhando para várias e várias outras coisas. E aí vai ter um momento que você vai querer olhar para Cristo, e você vai estar olhando para o lado, olha, caiu. Porque o inimigo, ele vai tentar derrubar você, acredite. Léo, ele vai tentar derrubar você o tempo inteiro, ele vai tentar derrubar todos nós o tempo inteiro. Mas aí você que é crente, forte, firme, ele não vai conseguir. Você já está ligado nas estratégias dele. E aí o que o inimigo vai tentar fazer? Ele vai tentar distrair você. Ele vai tentar mandar uma distração para você. Já que ele não conseguiu te derrubar, basta ele fazer isso aqui, ó. Fazer você olhar para a direita ou para a esquerda. E aí, você cai direto, porque você parou de olhar para o alvo. Você parou de olhar para o foco principal, que é Cristo Jesus. E como que ele faz isso hoje? Eu não sei, tem diversas formas. Às vezes, para você que é menina, ele manda uma menina para você ficar olhando. E aí você fala, meu Deus, que menina linda. Estou apaixonado. Está distraído. Meu Deus, que menino lindo para você que é menina. Os olhos dele, meu Deus, eles brilham. Distraído. Tem diversas formas do inimigo ele mandar distrações para você. Você só precisa estar ligado o tempo inteiro para não se permitir distrair e cair com tudo aquilo que o mundo pode te oferecer. Porque o que Cristo te oferece, como eu já te falei, é muito melhor, é muito mais precioso, é muito mais valioso. E agora, já partindo para o final, você já entendeu. O mundo de hoje, ele jaz no maligno. O mundo de hoje, ele está no maligno. Ele vive algo completamente diferente do que Deus ele me ensinou para viver. Cristo, quando ele morreu naquela cruz, eu recebi a vida dele. Ele se tornou o Espírito que dá vida. Essa porção que eu desfruto hoje. E para que eu possa desfrutar dessa porção hoje, eu preciso praticar minhas disciplinas espirituais. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso
ler a palavra, eu preciso falar em outras línguas, diversas formas de você desfrutar desse Cristo hoje, e essa é a forma. E olha só que louco, eu li um livro que é Cristo, Nossa Porção. Esse livro, ele é muito poderoso, e ele vai dizer para você uma coisa muito doida sobre esse Cristo ser o Espírito que dá vida. Quem aí já passou por uma dificuldade na sua vida cristã, de tipo assim, um pecado, por exemplo, que era muito difícil para você largar? Não, todo mundo aqui já pecou, né? Podemos ser honestos, eu já passei por dificuldade que eu tive muita dificuldade, um pecado que eu batalhava e perdia. Sabe o que o autor desse livro, que é o Witness, ele vai dizer para você? Que todas as vezes que você luta contra o pecado, não tem outra, você vai perder. Você está destinado a perder para o pecado. Sempre que você tentar lutar e batalhar contra ele, você pode até ganhar o primeiro dia, mas você vai perder em algum momento. Por quê? Porque você não vive no Espírito. Agora, quando eu vivo no Espírito, quem acha que você vence o pecado? Quem acha que vence o pecado, levanta a mão. Levanta a mão, pode ser sincero. Vou dizer para você, você não vence o pecado quando você está no Espírito. Porque o pecado ele já foi derrotado no Espírito que você vive. Então você não tem nem mesmo que entrar no campo de batalha. O seu grande desafio é só permanecer nesse Espírito. Porque quando você vive na vida de Cristo, você já vive na vida de um inimigo que ele foi derrotado. Nessa vida, o diabo, ele não tem que entrar no campo de batalha com você. Ele já está caído e morto no chão. Você não tem que fazer nada. O Senhor Jesus, ele já pisou na cabeça da serpente, irmão. O diabo já está derrotado. Você não tem mais que enfrentar pecado nenhum. Você não tem mais que passar por dificuldade nenhuma. Deus, ele já fez tudo por você. E o grande desafio da sua vida é permanecer no Espírito. É andar também no Espírito. Agora, para a gente finalizar, eu quero ler 2 textos com você. E eu quero convidar você a meditar nesses textos. A você poder realmente olhar para esses textos e permitir que eles possam mudar a sua vida como um dia eles mudaram a minha vida. Primeiro que eu quero colocar aqui é Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Aqui é Paulo dizendo, essa carta à igreja de Filipe, Paulo estava na prisão. E essa vai ser chamada na Bíblia como a carta da alegria. Para você ver como Paulo ele era um homem que caminhava no Espírito, ainda que ele estivesse preso, ainda que ele fosse açoitado, ainda até mesmo que as pessoas dessem ele como morto, ele ainda assim estava feliz, porque a alegria dele não dependia de coisas externas, dependia de Cristo, e Cristo estava com ele em todos os dias. Por isso Filipenses é a carta da alegria, porque Paulo entendeu isso, e Paulo vai dizer assim, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O que significa isso, de viver ser Cristo e o morrer ser lucro? Significa que, enquanto eu vivo nessa terra, enquanto eu caminho todos os dias da minha vida, o meu viver deve ser vivendo a partir do Espírito que dá vida, a partir da porção de todos os santos, da herança de todos os santos, que é Cristo Jesus. E depois, se eu morrer, é lucro. O que é lucro? É você ganhar em cima de alguma coisa. Como é possível, num mundo que as pessoas têm medo de morrer, Paulo dizer que para ele morrer é lucro? Simples. Porque ele entendeu que a partir do momento que ele partir desse plano e ir para o próximo, ele vai estar mais próximo de Cristo Jesus. E para ele, nada nessa vida é mais precioso do que isso. Nenhuma riqueza, nenhuma pessoa, nenhum amigo, nenhum familiar. Para Paulo, nada mais importa senão a Cristo Jesus. Então, se eu estou vivo e eu tenho todas essas coisas, ótimo, meu viver ainda é Cristo. Se eu morrer e perder tudo isso, para mim é lucro, eu considero tudo como perda, porque abandonei todas as coisas, deixei todas as coisas para trás, para que eu pudesse ganhar a Cristo Jesus, porque Cristo para Paulo era tudo. E quando você entende que Cristo é esse Espírito que dá vida, e você vive a partir dele, desfrutando dele, você entende a mesma coisa que Paulo entendeu, e para você nada mais importa se alguém do seu lado está dando atenção para você. Não importa mais se a sua família ela tem condição ou não de poder, não sei, às vezes te dá uma coisa cara, um celular caro. Nada mais importa se na sua escola você é a pessoa mais popular. Nada mais importa, não importa se eu não tenho atenção, se eu não tenho a pessoa que eu quero. Nada disso me vale, porque eu tenho a Cristo Jesus. E a partir do momento que eu morrer, que eu deixar essa vida e todas essas coisas para trás, melhor ainda, porque eu estarei mais próximo de Cristo. Esse foi o entendimento de Paulo, esse foi o pensamento de Paulo, e é esse pensamento que nós temos que ter. E o próximo versículo, para a gente partir para o final, Romanos 14, 8. Para mim,
Romanos 14:8 e Filipenses 1:21 são versículos que transmitem a mesmíssima mensagem. Paulo vai dizer para você: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pode passar para o próximo. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Cristo morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos desfrutar dele hoje. Para que eu e você pudéssemos mudar a nossa mentalidade. Para que eu e você pudéssemos viver uma vida conexos com o Pai. Para que eu e você deixássemos tudo para trás para seguir o Senhor.